O século XX foi um século fantástico em termos de evolução científica e tecnológica. Aquilo que nós hoje sabemos é claramente muito mais do que aquilo que as pessoas sabiam há um século atrás. Quer em termos de exploração individual, quer em termos de conhecimento do ambiente que nos rodeia. Mas essa evolução fantástica foi muito focada na materialidade. Os fenómenos ditos parapsicológicos, descritos desde a antiguidade, não foram estudados, ficaram para trás. E esse facto, a meu ver, foi de alguma forma perverso, porque a humanidade embriagou-se de uma forma crescente na materialidade. E isso, na materialidade, no ter, no parecer. E isso criou, na minha opinião, desequilíbrios grandes. Desequilíbrios em termos sociais, em termos ambientais, económicos, financeiros. E hoje temos realmente um mundo em desequilíbrio. Todos o percebemos. Muita gente apela que é necessário tomar medidas, fazer isto, fazer aquilo. Mas realmente não se vêem muitas medidas. E a sensação que eu acho que todos temos é que, se não forem tomadas de facto medidas, nós podemos estar, digamos, perante uma grande catástrofe ou grandes catástrofes. Isso tem sido pensado por muita gente, foi previsto. Alguns profetas, o Nostradamus, o nosso Bandarra, previram acontecimentos catastróficos. Eu acho que todos percebemos que isso pode vir a acontecer. Mas acho que também todos intuímos que se calhar pode não acontecer. Na minha opinião, depende de nós todos. Depende da humanidade. Eu não vou focar a vossa atenção na hipótese das catástrofes, na hipótese de todos falharmos coletivamente. Vou focar a atenção naquilo que me parece útil fazermos para que essas catástrofes não aconteçam. E a mim parece-me que é necessário que a humanidade se perspective de uma forma espiritual. De uma forma mais abrangente do que aquela que se tem perspectivado. Parece-me importante que a humanidade se preocupe com as questões do ser. De procurarmos, cada um de nós, a melhor versão do nosso ser. De desenharmos uma trajetória evolutiva, ascendente, para cada um de nós e para a humanidade em conjunto. E parece-me que a ciência nos pode dar um contributo muito importante nesse sentido. Tenho defendido isso ao longo dos últimos anos, naquilo que escrevo, naquilo que digo, e hoje aqui trago-vos de novo isso. Vou-vos falar de duas áreas que me parecem cruciais para que tenhamos, em termos individuais e coletivos, uma presença mais construtiva à superfície da Terra. Vou-vos falar do pensamento, vou-vos falar das vidas sucessivas ou reencarnação. Áreas que têm sido abordadas nas últimas décadas por via da ciência, que têm sido estudadas sob o rigor do método científico, como eu entendo que deve ser, com resultados significativos, interessantes, em alguns casos espetaculares, e que ainda não são muito conhecidos do grande público. A Fundação Bial tem procurado apoiar esse desenvolvimento. Nos últimos 31 anos apoiamos 1.900 investigadores de 31 países diferentes, procurando dar um apoio para que haja um desenvolvimento nestas áreas. Como saberão, a RTP está a passar, às segundas-feiras à noite, essa série Para Além do Cérebro, onde se procura, capítulo a capítulo, descrever estudos que estão a ser feitos de acordo com os temas escolhidos. O que eu vos quero falar hoje, o pensamento, vem a propósito de que todos nós percebemos que o pensamento é uma força.
é uma forma de energia. O povo fala em força do pensamento. A ciência não se debruçou sobre isto, mas nas últimas décadas tem feito avanços notáveis. Eu só vos trago 2 exemplos da área da telepatia, transmissão de pensamento, para perceberem como o tema tem sido tratado. Na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, o biólogo Rupert Sheldrake, no início deste século, resolveu fazer uma experiência com grupos de 5 jovens, normalmente eram alunos dele, amigos entre si, davam-se bem. Um deles ficava junto dele, os outros 4 junto de assistentes deles, espalhado pelos edifícios da universidade, longe uns dos outros, tiravam-nos os telemóveis e eles não tinham qualquer hipótese de comunicação entre eles, a não ser pelo telefone interno da universidade. O jovem que ficava junto ao professor Sheldrake tinha um telefone na frente, um telefone interno da universidade, um bloco de notas e um lápis. Ele sabia que o telefone iria tocar de 5 em 5 minutos. Sabia que, quando tocasse, era um dos 4 amigos que lhe estava a ligar. Não sabia qual dos 4 era. E o que é que lhe cabia fazer? Escrever no bloco de notas quem é que lhe parecia que estava a ligar daquela vez. Ou seja, tentar adivinhar quem estava a ligar. Como eles eram 4, os amigos eram 4, e o número de chamadas que cada um podia fazer era o mesmo, era igual, isto quer dizer que a probabilidade de acerto era da ordem dos 25%. O professor Sheldrake realizou 570 ensaios e concluiu que o acerto foi da ordem dos 40%. Replicou esta experiência com mensagens tipo SMS e com e-mails e obteve, de novo, resultados à volta dos 40%, 41%, 42% de acerto. Eram jovens normais, não eram pessoas com dons especiais, de unidade, isto ou aquilo. Eram iguais a qualquer outro. Gente normal. Mas, demonstradamente, cientificamente está demonstrado, que têm a capacidade de apanhar o pensamento dos colegas, dos amigos. Outra experiência realizada na Universidade de Pádua, em Itália, e publicada em 2014 pelo professor Patrizio Tresoldi. Neste caso, o professor Tresoldi escolhia grupos de 2 amigos, podiam ser irmãos, família, tinham é que se dar bem entre eles. Colocava também um e outro em salas completamente diferentes, distantes, tirava-lhes os telemóveis, não podiam comunicar fisicamente entre eles. Os 2 ficavam ligados ao eletroencefalógrafo, registro eletroencefalográfico permanente. Era-lhes pedido apenas que pensassem um no outro. E depois, um deles era alvo de estímulos sonoros fortes. O outro não. Aquele que tinha estímulos sonoros fortes, o eletroencefalograma, que estava a ser registado, apresentava alterações compatíveis com os estímulos que ele estava a receber. O outro, que não recebia estímulos, em 78% dos casos, também acusava alterações eletroencefalográficas semelhantes à do primeiro. Não estava a receber estímulos. Só estava a pensar no amigo. Mas as alterações eletroencefalográficas eram semelhantes às do amigo que estava a receber os estímulos sonoros. Isto é ciência, meus amigos. E isto é a demonstração da transmissão do pensamento. Hoje a telepatia é aceite a nível científico como uma realidade. E, para além disso, estão estudados, são hoje conhecidos, estudados a pré-cognição, a psicocinese, outros fenómenos relacionados com o pensamento, com a força do pensamento. Bem, isto são resultados científicos. Agora, como é que se pode explicar isto? Vamos teorizar um pouco. Alguns investigadores têm teorizado. Vou teorizar aqui um pouco convosco. O que alguns investigadores admitem é que quando nós pensamos, nós emitimos uma radiação. Que não se vê, como não se vê os raios-x, os ultravioletas, os infravermelhos. Não se vê, mas emitimos-la. Isto quererá dizer que todos nós
somos emissores de pensamentos, mas também todos nós somos receptores de pensamentos. Uns recebem mais, têm maior capacidade para receber. Outros recebem menos, têm menor capacidade. Mas todos o seremos. No passado pensava-se que isto se tratava de um dom que só algumas pessoas tinham. Mas hoje está demonstrado que não. Há institutos de investigação na Holanda, na Alemanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos, onde as pessoas que querem desenvolver este tipo de fenómenos desenvolvem. Há pessoas que gostavam de ver imagens não retinianas, não têm essa capacidade. Vão para estes institutos e ao fim de 2 ou 3 anos saem de lá a ver imagens não retinianas. Ou ouvir sons que outros não ouvem. Portanto, trata-se de coisas que podem ser, de fenómenos que podem ser desenvolvidos. Bem, admitindo então que o pensamento é uma radiação, tem-se estudado que, ao contrário do que acontece noutras manifestações de energia, no pensamento, polos semelhantes atraem-se, polos diferentes repelem-se. O que é que eu quero dizer com isto? Na eletricidade ou no magnetismo, o polo positivo atrai o negativo e repele o positivo. Se tivermos 2 polos de ímãs positivos frente a frente e os tentarmos aproximar, não conseguimos. Se pusermos o positivo e o negativo, eles colapsam e depois o difícil é separá-los. No pensamento é ao contrário. Nós gostamos de conviver com quem pensa mais ou menos como nós. Não gostamos de conviver com quem pensa de uma forma muito diferente da nossa. As pessoas que bebem bebidas altamente alcoolizadas gostam de conviver com quem bebe whiskies, conhaques, brandis, etc. Não gostam de conviver com quem bebe água e sumos de frutas. E vice-versa. Quem bebe água e sumos de frutas gosta de conviver com pessoas que bebem bebidas desse tipo. Não gosta de conviver com quem bebe bebidas altamente alcoolizadas. Em termos físicos, é assim, comprovadamente. Agora vamos admitir, durante alguns minutos, a existência da vida para além da morte física. Vamos admitir que as pessoas, quando se libertam do corpo físico, são seres espirituais que vagueiam na atmosfera da Terra. Um desses que vagueia na atmosfera da Terra, por hipótese, por suposição, gostava muito de beber. Ele vai gostar de estar junto de quem bebe, fisicamente, ou de quem não bebe. Vai, como o povo diz, vai se encostar a quem bebe ou a quem não bebe? A quem bebe. É junto dessas pessoas que ele está bem. Não está bem, não está feliz, não está satisfeito junto de quem não bebe. E vice-versa. Aqueles que não bebiam estará bem junto de quem não bebe e não junto de quem bebe. O que é que eu vos estou a dizer? É que teoriza-se hoje, pela via da ciência, que, sob o ponto de vista do pensamento, se podem congregar redes de pensamento positivo e redes de pensamento negativo. Que quando nós pensamos positivo, atraímos energias de características positivas para nós próprios. Que nos potenciam, que nos galvanizam para concretizarmos coisas bonitas. Por nós e por aqueles que nos rodeiam. Pelo contrário, quando pensamos de uma forma negativa, atraímos energias de caráter negativo. E então as coisas correm-nos mal. Afundamos-nos e levamos connosco quem está à volta. Desprevenidamente. Poderá estar aqui a chave de ouro da espiritualidade. Nós percebermos que, através do nosso pensamento, podemos controlar aquilo que nos acontece. Hoje em dia, pode-se aprender a colocar o pensamento. Pode-se aprender a rejeitar os pensamentos que não são úteis para nós. E quem aprende a colocar o pensamento de uma forma positiva, construtiva, está naturalmente capaz de controlar as palavras. É um exercício que se pode ir aprendendo.
para não magoar aqueles que estão à nossa volta. Para não dizer coisas despropositadas que às vezes nem correspondem bem àquilo que nós profundamente sentimos. E quem está capaz de controlar o pensamento e a palavra, também estará capaz de controlar os seus atos. Esta é uma perspectiva responsabilizante de cada um de nós. Que aparentemente seremos responsáveis pelo que pensamos, pelo que dizemos, pelo que fazemos, eventualmente mesmo por tudo aquilo que nos acontece. É uma perspectiva espiritualista. É. Mas que está a ser abordada pela via da ciência. Espero que nos próximos anos haja comprovação destes factos e que as pessoas possam perceber a importância do pensamento. Claro que as escolas de psicologia atuais já nos falam disto. Já nos dizem que é pela via do pensamento positivo, da atitude construtiva, que nós nos libertamos das crises depressivas e que somos capazes de realizar coisas bonitas. Todos sabemos isso. Na prática é assim. A ciência vai dando a volta e vai, a meu ver, de uma forma mais profunda, encontrando explicações para isto e abrindo caminho para um comportamento de facto responsável, para fazermos uma trajetória ascendente, evolutiva, de características ascendentes. Vou agora abordar a segunda parte, a teoria das vidas sucessivas. Alguns dos presentes saberão que eu tenho uma grande admiração pelo professor Ian Stevenson, um médico de origem canadiana que fez carreira nos Estados Unidos, na Universidade da Virgínia, onde criou um departamento, onde foi diretor, ainda jovem, do Departamento de Psiquiatria, e criou um grupo de trabalho para estudar as supostas vidas passadas. Um conjunto de médicos e psicólogos que se disponibilizaram a estudar supostas vidas passadas. E o que é isto? É o relato de vidas anteriores, de vidas passadas há 50, há 100 ou há 200 anos atrás. É raro haver um adulto que evoca isto. É raro, muito raro. Mas entre as crianças dos 2, 3 anos até aos 7, 8 anos, é relativamente vulgar. Não é muito raro. E então o que é que o professor Stevens fez? O professor Stevenson pediu aos médicos, aos psiquiatras, aos psicólogos de todo o mundo que quando encontrassem crianças com estas características, chamassem a eles, ao Departamento de Psiquiatria da Virgínia, nos Estados Unidos, para irem estudar as crianças, para irem registar a história que a criança conta. E a criança diz, quando eu me chamava fulano, quando o meu pai era cicrano, quando eu tinha aquela profissão assim, quando eu vivia acolá e tal. Contou uma história em torno de uma suposta personalidade que viveu lá mais para trás. E eles gravam, evitam fazer perguntas, e quando fazem perguntas abertas, para não interferirem com a criança. O professor Stevenson abdicou de estudar adultos porque dizia que os adultos mentem bem. A criança é mais fidedigna e, portanto, dedicou-se a estudar crianças. Eles estudaram até agora mais de 2.500 crianças, perto de 3.000 crianças. Ouvem-nas, depois vão ver se alguém na família, nos amigos, nos vizinhos, esteve imigrado no país, ou está imigrado no país onde a criança está, ou se está a passar uma telenovela na televisão, passado no tal país onde a criança está, não, onde a criança diz que viveu antes, ou se está a passar uma telenovela no país onde a criança diz que viveu antes, algo que explique, que tenha uma conexão com a história que a criança conta. Se encontram essa conexão, eles desligam, não se interessam em dar continuidade ao estudo. Se não encontram conexão nenhuma, se não há explicação absolutamente nenhuma para a história que a criança conta, eles dão continuidade ao estudo, deslocando-se ao país, à cidade, à localidade onde a criança diz que viveu lá mais para trás. E vão tentar demonstrar se existiu alguém ou não com aquele nome, com aqueles pais, com aquelas características que a criança conta. Perto de 3.000 casos estudados. Em 68% dos casos, foi possível determinar com exatidão a existência da personalidade que a criança descreve com as características mais ou menos descritas pela criança. 68% de cerca de 3.000 são cerca de 2.000 casos.
E como é que se faz isto? Bem, consulta-se as certidões de nascimento, as certidões de óbito, enfim, todo um conjunto de documentos que podem ter ficado daquela vida anterior e ouvem-se os descendentes dessas pessoas. Enfim, há muitas maneiras de o fazer. Mas, em 68% dos casos, foi comprovado com exatidão a existência das pessoas que foram citadas pelas crianças. Bem, o próprio professor Stevenson dizia, atenção, isto demonstra que há crianças que falam de uma vida passada e que nós vamos ver que esta vida passada é autêntica. Não demonstra ainda a teoria das vidas sucessivas ou a teoria da reencarnação. Para isso é necessário que a ciência faça, investigue mais, vá mais além. Agora, de facto, a teoria da reencarnação ou a teoria das vidas sucessivas é a melhor explicação para estes casos. Ainda não demonstrado cientificamente, mas é a melhor explicação para estes casos. A ciência, durante muito tempo, viveu de costas voltadas para isto e não tinha explicação. Mas, quando olhamos com algum cuidado, a física quântica abriu uma porta entre a ciência e a consciência, entre a ciência e a espiritualidade. Quando, por exemplo, considera que duas partículas interferem entre si, seja qual for a distância a que se encontrem uma da outra. Que duas partículas que estejam aqui nesta sala interferem entre si, nós já dávamos isso de barato. Agora, que uma partícula que esteja nessa sala, seja ela qual for, interfira com outra que está do outro lado do mundo, dá que pensar. É uma perspectiva diferente. Que se abre um mundo novo. E, na minha opinião, essa porta é alargada com a teoria das superstrings, ou supercordas, que diz o quê? Que diz que as mais pequenas partículas de matéria são, afinal, constituídas por energia, na forma de finíssimos filamentos vibráteis, que, quando vibram relativamente pouco, constituem os corpos sólidos, e, quando vibram intensamente, constituem os corpos diáfanos, ou sem massa. Digo eu, eventualmente, a alma, o espírito. Bem, por via disto, alguns físicos, alguns parapsicólogos, defendem que, afinal, nós vivemos num universo de energia. Que tudo é energia. É algo de verdadeiramente novo. Um senhor chamado Einstein, há cerca de 100 anos atrás, defendia algo semelhante. Mas, se tudo é energia, se nós somos uma partícula, cada um de nós é uma partícula de energia, há que repensar um bocadinho as coisas. Porque, afinal, se calhar, somos, em essência, iguais uns aos outros. Todos partículas de energia, da mesma energia universal. Entre nós, seres humanos, e talvez também aos seres que nós classificamos de irracionais, aos animais que nós classificamos de irracionais, talvez também iguais em essência às plantas ou aos próprios minerais. E hoje há uma corrente na física que demonstra que, de facto, todos os seres interferem com todos os outros. Ou seja, que nós fazemos parte de um universo de energia interligada ou entrelaçada. Pode ser um bocadinho só, minimamente, mas todos nós interferimos com todos os outros. Isto faz-nos, naturalmente, repensar um pouco a vida. O que é que andamos aqui a fazer? De onde é que vimos? Onde é que estamos? Para onde é que vamos? Para onde é que vamos como linha de tendência? Para onde é que faz mais sentido irmos? Para onde é que será mais útil irmos? Bem, até aqui falava-se muito que o nosso propósito de vida era a sobrevivência.
Mas nesta perspectiva mais abrangente, aparentemente a sobrevivência poderá ser um propósito básico para melhor nos cumprirmos à superfície da Terra. Mas, para além da sobrevivência, se calhar fará mais sentido nós estarmos aqui no desenho de uma trajetória evolutiva para evoluirmos, para aprendermos uns com os outros, com aqueles que sabem mais, seguindo os seus bons exemplos, com aqueles que sabem menos, identificando os seus erros para não os cometermos. Esta é a perspectiva do mundo escola. Estamos na Terra para evoluirmos. E se calhar a melhor forma de o fazermos, não sei se é a única, mas a melhor, será pelo autoaperfeiçoamento. Por isso, eu aconselho a que é bom nós pararmos, ponderarmos, aprendermos a relaxar, a meditar, a encontrarmos connosco próprios, refletirmos um pouco, afastando-nos do bulício do dia a dia, o que é que de facto andamos aqui a fazer. E qual é o propósito que colocamos a cada um, a nós próprios? O que é que queremos fazer até ao final dos nossos dias, nesta passagem pela Terra? Como é que queremos ser recordados quando acabarmos esta passagem pela Terra? E definidos objetivos de vida, colocar metas intercalares. E definir estratégia, como é que eu posso cumprir-me, como é que eu posso fazer o meu caminho de uma forma realmente ascendente. Bem, e definido o grande propósito, depois haverá que controlar. E a mim parece-me que é útil nós, diariamente, retirarmos 10, 15, 20 minutos para nós próprios. Para analisarmos se nas últimas 24 horas nós fizemos as coisas de acordo com aquilo que é o nosso grande propósito de vida, daquilo que são os nossos objetivos. Ou se nos desviamos, se nos distraímos com coisas que não interessam para nada, se cometemos erros de que nos envergonhamos. Bem, e se é o caso, então tentar perceber porquê é que os cometemos. O que é que explotou isso? E como é que devemos fazer se nos próximos dias acontecer uma situação semelhante, para não voltarmos a cometer o mesmo erro? E prometermos a nós próprios que nas próximas 24 horas não vamos cometer esse erro. Elegermos o erro que mais nos envergonha. Elegermos aquele que consideramos o nosso pior erro. E focarmos nele. Nas próximas 24 horas eu não o vou cometer. É muito bonito de nós dizemos, não vou cometer até à eternidade e tal. Calma. Vamos ser objetivos. Vamos utilizar uma técnica que é utilizada pelos alcoólicos anónimos, muitas vezes com sucesso. Passo a passo. 24 horas a 24 horas. 24 horas depois, cá estou eu a encontrar-me comigo próprio e de uma forma honesta, transparente. Cometi ou não cometi? Se não cometi, ótimo. Mais 24 horas. Não vou cometer mesmo. Se cometi, não temos o direito a deixar cair os braços. Temos o direito, a obrigação é de repensar. Então, como é que eu tenho que fazer? Mas não vou cometer nas próximas 24 horas. E, meus amigos, na minha opinião, esta é uma trajetória positiva, bonita. Se fizermos isso com honestidade, com transparência, para connosco próprios, pode demorar semanas, meses ou anos. Mas um dia nós olhamos para trás e venci este meu erro. Venci-me a mim próprio. E são momentos de grande vibração espiritual. São momentos de felicidade, em que nós percebemos que estamos a crescer. Felicidade não no conceito de acumular poder ou bens materiais. Felicidade no conceito de realização. De realização de coisas úteis, boas, bonitas, para nós e para os outros. Felicidade que, na minha opinião, não está tanto no colher, está mais no semear.
não está tanto no receber, está muito mais no dar. Darmos aos outros, darmos-nos. Desenhando para nós uma trajetória evolutiva em que vamos valorizando cada vez menos o nosso ego, focando-nos cada vez menos no nosso umbigo, sentindo cada vez menos a necessidade de nos evidenciarmos em termos individuais e sentindo cada vez mais a responsabilidade de nos realizarmos em termos coletivos. Cada vez sendo menos partícula, sentindo-nos menos a partícula, cada vez mais a parte integrante do todo, cada vez mais todo. E esta é uma trajetória que nos abre para a harmonia universal. Tantas vezes andamos aí tão entretidos e tão com o rebuliço da vida que parece que a harmonia universal é uma coisa que não existe. Existe. E mais, está aí sempre. Disponível para todos nós a tocarmos, para todos nós a sentirmos, para todos nós a assumirmos. Desde que queiramos. É só a diferença. Queremos ou não? Se queremos, assumamos-la. A harmonia universal. A inteligência universal. A sabedoria universal. E talvez lá num plano ainda um bocadinho mais elevado, o amor universal. Queremos ou não, assumirmos-nos como partícula da harmonia universal, como partícula de amor universal. A ciência, esclarecendo estas áreas, poderá ser um poderoso indutor do autoaperfeiçoamento. Percebendo o ser humano a força que está no seu próprio pensamento, como pelo seu pensamento pode construir um amanhã, um presente e um amanhã e um futuro melhor para si, para aqueles que os rodeiam e até mesmo para aqueles que estão mais longe, dependendo de si, da colocação do seu pensamento, as coisas podem se passar de outra forma. Pode valorizar o autoaperfeiçoamento para poder focar-se de uma forma positiva, assumir uma atitude construtiva e ser realmente alguém útil, verdadeiramente útil para si e para os outros. Pela via do autoaperfeiçoamento. E, na minha opinião, o autoaperfeiçoamento parece ser o melhor contributo individual para, em conjunto, construirmos um futuro melhor para nós todos, um futuro melhor para a humanidade. Se nós nos consciencializamos da força que temos através do nosso pensamento, se nós percebemos a importância que cada um de nós tem ou pode ter na construção de um mundo melhor, se nos focarmos nisso, se procurarmos a melhor versão de nós próprios, se dermos o nosso melhor esforço nesse sentido, a mais não seremos obrigados. Na minha opinião, o autoaperfeiçoamento é o mais importante contributo individual que podemos dar para a construção de um futuro melhor para a humanidade. Obrigado pela vossa atenção.